Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez juntos para podermos adorar, exaltar o santo nome do Senhor nesta manhã, onde temos um propósito único de servir a Ele com as nossas vidas. Mais uma escola bíblica dominical, onde com certeza estaremos sendo abençoados, enriquecidos, fortalecidos, renovados pela palavra do Senhor. Deus abençoe a você que já está conectado conosco. Compartilhe o link dessa transmissão com um amigo, com um familiar. Ajude a divulgar os trabalhos da nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que tem como pastor presidente, pastor Cisaque da Silva Valadares, juntamente com um corpo tão excelente de obreiros, tem feito a obra do Senhor nessa cidade. Nessa manhã de domingo, o dia do Senhor, vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas e vamos estudar a palavra do Senhor. Oremos. Amado Deus e eterno Senhor, te damos graças pela vida, por mais um dia que o Senhor nos concede e por já estarmos aqui, Senhor, nas primeiras horas do dia, para te servir, Senhor, te buscar, Senhor, e aprender de Ti através da Tua palavra. Abençoe, Senhor, a cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que aqui estão, a cada moço, Senhor, a cada jovem, a cada adolescente, criança, Senhor, que nesta manhã estão, Senhor, reunidos para aprender a Tua palavra. Espírito de Deus, nós te pedimos, revela, abre o nosso entendimento, para que nós possamos receber as verdades profundas que estão, Senhor, em Tua palavra. Fica conosco, Senhor, guarda-nos no temor ao Teu nome, dai-nos uma escola dominical abençoada para a glória do Teu nome. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos estudando primeiro trimestre do ano de 2022, estamos estudando a respeito da supremacia das Sagradas Escrituras, a inspirada, a inerrante e infalível palavra do Senhor. A fé cristã está apoiada nas Sagradas Escrituras e nesta manhã vamos dar continuidade ao estudo desta temática tão rica, tão preciosa que temos recebido ao longo destes primeiros domingos, dessas primeiras escolas dominicais deste ano de 2022. Você que tem a sua revista, pegue a sua revista. Você que ainda não tem, procure o secretário a secretaria da nossa escola bíblica dominical, também o nosso coordenador, presbítero irmão Uziel. Adquira uma revista, é muito importante para o ensino, muito importante para a aprendizagem. Nesta manhã nós vamos estudar um tema maravilhoso que já está aí aparecendo na sua tela. A lição é a lição de número 7 e nós vamos estudar sobre a Bíblia transforma as pessoas. A Bíblia transforma as pessoas. Há todo um bojo doutrinário por detrás dessas lições, dessas aulas, e com certeza nós seremos enriquecidos, fortalecidos pela boa palavra do Senhor. O textuário da lição de hoje se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4, o versículo de número 12, que fala sobre o poder vivificador da palavra do Senhor. O texto diz assim, acompanhe comigo aí, está aparecendo na sua tela, mas também está presente na sua revista. Diz assim o textuário: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A verdade prática que está aqui em torno desse texto diz assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Os professores, nas aulas anteriores,
foram felizes e todos eles embasados no bojo doutrinário da nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus. Nós sabemos que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E como sendo a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz porque vem do próprio Senhor nosso Deus. A leitura bíblica em classe, nós nesta manhã temos dois textos, um na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 11 ao 13, e também uma outra passagem na segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, do versículo 4 ao versículo 6. O texto aos Hebreus diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Versículo de número 13, ainda neste capítulo 4 de Hebreus. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, ou com quem temos de prestar contas, o nosso Deus. O texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo de número 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Esses textos nos arremetem a que nós tenhamos o temor e o tremor diante da palavra do Senhor, para que não venhamos cair no mesmo erro que o povo de Israel caiu ao desacreditar da palavra que o Senhor havia promulgado, dito ao povo em uma determinada ocasião. E é isso que nós vamos, como pano de fundo, embasando a temática da aula desta manhã, nós vamos falar sobre a Bíblia, ela transforma as pessoas. Nós somos transformados pelo poder da palavra do Senhor. Há um texto na Epístola de Tiago, no seu capítulo de número 11, no seu capítulo de número 1, perdão, o versículo de número 21 ao 25, o texto das Sagradas Escrituras em Tiago diz assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra, olha só, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, a poder na palavra do Senhor, que um dia nos alcançou e nos salvou. Sejam praticantes dessa palavra. Olha que o apóstolo Tiago está orientando aos seus leitores. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esses são versículos, o versículo de número 21, 22, 23, 24 e 25 do primeiro capítulo da Epístola de Tiago. E aqui nós podemos tirar algumas lições preciosas
falando sobre o poder transformador da palavra, que é o tema principal da nossa lição nesta manhã. Quando alguém nasce de novo, Deus ele não termina a obra na vida dessa pessoa no momento que essa pessoa aceita Jesus Cristo, mediante ao ouvir a palavra do Senhor, essa pessoa reconhece os seus pecados. A obra de Deus, ela não termina ali, muito pelo contrário, ela começa. Só está iniciando um processo. E essa pessoa, quando a partir do momento da sua salvação, ela se entrega ao poderio do Espírito Santo em sua vida, entra no processo de santificação, essa pessoa vai ser transformada dia a dia. E a ferramenta que o Espírito Santo utiliza para transformar essa pessoa é a palavra do Senhor. Por isso que nós não podemos ver ou nos deparar com as Sagradas Escrituras e simplesmente ter aqui uma religião, ou buscar palavras de autoajuda. Não, nós temos que guiar as nossas vidas através das Sagradas Escrituras. Esse é o assunto dessa manhã. A Bíblia, ela transforma pessoas, ela tem esse poder, a palavra do Senhor, ela tem esse poder. Vários homens ao longo da história, ao longo de toda a trajetória da igreja cristã, homens que, diante da sua conversão, eles se depararam com a palavra do Senhor e por ela foram tocados e foram transformados pelo poder da palavra do Senhor. Nós podemos citar aqui um dos grandes homens de Deus, que na verdade nós podemos dizer que ele é um dos mais destacados, que foi Martinho Lutero. Martinho Lutero é conhecido como um dos pais, ou como aquele que liderou a reforma protestante. E aqui nós vemos que Martinho Lutero, quando se deparou com as Sagradas Escrituras, ele achou grande consolo, ele achou aquele alívio que a alma dele buscava diante do sentimento de peso do pecado. E aqui uma palavra que ele traz, ele cita nos seus escritos, ele diz: o que é o pasto, o que o pasto é para o rebanho, a casa para o homem, o ninho para o passarinho, a penha para a cabra montês, o arroio para o peixe, a Bíblia é para as almas fiéis. Veja só, então aqui nós estamos falando de sustento, nós estamos falando de abrigo, de segurança, nós estamos aqui falando de sobrevivência. Martinho Lutero, ele considera a Bíblia como sendo tudo isso para a alma de um homem, para a alma de uma mulher. Os objetivos da lição nesta manhã, nós temos que citar os objetivos, isso é sempre muito importante. O primeiro deles é destacar que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Segundo, nós vamos também elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. O crente, como nós comentamos alguns minutos atrás, ele deve orientar a sua vida através da palavra do Senhor, dos valores, dos princípios morais, éticos que estão aqui expressos nas Sagradas Escrituras. E por último, nós vamos expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Nós vamos ver que a Bíblia traz isso como um desafio para todo aquele que se depara com as suas palavras. A introdução, então, da lição desta manhã, se você pegar a sua revista e acompanhar comigo, você vai ver aí, vai ler. Leia comigo. A Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Eu vou repetir isso.
O comentarista, pastor Douglas Batista, foi muito feliz em colocar: a Bíblia é de origem divina. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. O seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Se a Bíblia tem a origem divina e o seu autor é o Deus Todo-Poderoso, nós podemos afirmar que este livro oferece respostas, meus amados irmãos, para todas as questões da vida. As respostas que vêm do próprio Criador, do próprio Deus. A introdução ainda diz assim, por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Olha só o que o teólogo saudoso pastor Antônio Gilberto, ele diz a respeito das Sagradas Escrituras. Ele diz assim: quem escreveu, o autor da Bíblia é Deus. Quem a escreveu foi Deus, o autor. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema principal é o Senhor Jesus. A Bíblia não tem como propósito falar sobre história, falar sobre nenhuma outra personalidade. A Bíblia não tem nenhum propósito de tratar sobre assuntos científicos, políticos. A Bíblia tem o único propósito de falar de Jesus, revelar quem é Jesus, falar da sua missão, falar do seu propósito. E através da vida de Jesus, nós podemos conhecer o autor da palavra, ou o próprio Criador das Sagradas Escrituras, o próprio Deus. Porque olhamos para Jesus, através das Escrituras, nós podemos ver Deus. Então, a palavra-chave da aula desta manhã, ela é transforma. A Bíblia transforma, transformação. É tremendo, é lindo, é maravilhoso. Vamos entrar então no tópico de número 1. E o tópico de número 1 da aula de hoje, ele nos traz a seguinte proposição de tema: a Bíblia é a palavra viva de Deus. O subtópico nos diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Acompanhe comigo aí na sua revista o comentário do nosso comentarista, ou o texto que o nosso comentarista colocou. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus, que foi o texto da leitura bíblica em classe. O autor aos Hebreus chama a atenção de que a nação de Israel, que saiu do Egito, que peregrinou no deserto, não entrou no repouso prometido pelo Senhor, porque negligenciaram ou rejeitaram a palavra do Senhor nosso Deus. O autor aos Hebreus, ele faz um alerta, eu estou lendo aqui no subtópico 1, ele faz um alerta aos cristãos para nós não cometermos o mesmo erro. Por isso, do versículo de número 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aí eu pergunto para os irmãos, que erro foi esse? O erro foi que o povo de Israel não creu na palavra do Todo-Poderoso Deus, que havia prometido uma terra abençoada, que daria essa terra a ele. Nesse propósito, então, irmãos, nós vamos, o autor aos Hebreus, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, a palavra do Senhor, ela deve ser obedecida, a fim de evitar o juízo da morte, o juízo e a morte. Não se trata, meus amados irmãos, a Bíblia, ela é a palavra do Senhor, são orientações, são direções do próprio Deus ao coração daquele que se submete ao senhorio do Senhor e reverencia, teme a palavra do Senhor. A Bíblia não tem ensino obsoleto, pelo contrário, a Bíblia não precisa ser atualizada de maneira alguma.
A Bíblia, ela é viva porque ela é a palavra de Deus. E ela permanece viva e imutável, porque o Altíssimo, Ele vive desde a eternidade. Essa é a palavra do Senhor. E por isso que nós olhamos e nos deparamos com os escritos que há neste compêndio de livros, e vemos que uma mente superior, uma mente que não tem uma sabedoria humana, ela transcende a humanidade, está aqui muito bem descrita, está muito bem aqui elucidada através das suas páginas. Glórias ao Senhor. O subtópico de número 2 nesta manhã nos traz: a palavra de Deus é uma espada, e essa espada é penetrante. Acompanhe comigo o comentário da nossa lição. Diz assim: o texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Capítulo 4, versículo de número 12 da Epístola aos Hebreus. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Que coisa tremenda, irmãos. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é mais penetrante, irmãos, do que qualquer espada de 2 gumes. Eu tenho aqui comigo a nova versão, Almeida atualizada, que ela diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante. Olha só como essa tradução traz aqui de maneira tão enfática. É mais cortante, afiada, penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. O escritor faz uma metáfora, utiliza uma arma de ataque, que era a espada, para simbolizar a palavra do Senhor. Esta espada, a palavra de Deus, ela é apta para dividir a alma, vai até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é luz, ela chega no mais profundo do âmago do ser de um homem, do ser de uma mulher. Ela domina as trevas. Palavras de Deus é vida, a palavra de Deus é vida, ela vence a morte, a palavra do Senhor. Quando começamos a aprender a palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela começa a dividir as coisas para nós. A palavra de Deus, ela começa a separar a verdade da mentira. Como resultado disso, nós começamos a ter uma visão clara e distinguir o que é do Espírito de Deus e o que não é do Espírito de Deus para a nossa alma. Nós começamos a entender o que é um sentimento nosso do que um sentimento que provém do próprio Deus. Logo, nós sabemos quais são os atos, meus amados irmãos, que são aprovados por Deus através da palavra, e quais são os atos desaprovados por Deus quando nós olhamos a palavra. Se você voltar para a sua revista e acompanhar comigo, olha o final do comentário do subtópico 2. Isso significa que a palavra, ela atinge o âmago de nosso interior. Aleluia. Examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. É a palavra do Senhor. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a nossa carne. A palavra do Senhor, ela tem este poder. E com isso nós podemos dizer, irmãos, que nenhuma parte da personalidade humana pode escapar do gume afiado da palavra do Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Ela vai aonde as palavras dos poetas não podem ir. Ela vai aonde o médico não consegue ir, para identificar um problema da alma, um problema do âmago do interior de alguém. Mas a palavra, ela vai. Irmãos, nós temos histórias de homens santos de Deus, que após se depararem com a palavra do Senhor, eles foram impactados, porque
não é uma palavra, não são palavras de homens, mas são as palavras que vêm do coração do Senhor. Claro que foram homens que escreveram, nós vimos isso nas aulas anteriores, mas esses homens foram inspirados pelo Senhor. Um destes homens que se deparou com o poder da palavra foi Agostinho de Hipona, este grande servo de Deus, que no início da sua vida não era um cristão, não servia ao Senhor, tinha uma vida regrada pelos prazeres sexuais, um homem que nós podemos até dizer que era devasso, apesar da sua mãe ser uma mulher até de uma certa forma piedosa. Como era um homem culto, ele teve a oportunidade de estar nos grandes centros intelectuais da sua época. Em uma dessas viagens onde ele estava em Milão, ele estava sentado em um jardim e de repente ele escuta algumas crianças que brincavam perto daquele jardim dizendo: pega e lê, pega e lê. E naquele momento, depois ele vai citar isso nas suas memórias, Agostinho sente a voz na sua mente, ou ouve a voz do Senhor na sua mente, dizendo para ele ir ler a palavra do Senhor. E quando ele vai pegar as Sagradas Escrituras, ele abre na Epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 13, versículos de número 13 e 14. Abra sua Bíblia aí e vamos ler esses dois versículos. Esses foram os versículos que Agostinho de Hipona leu, e no dia que ele leu, ele foi impactado. Ele mesmo diz que foi, o seu coração foi adentrado, como se tivesse sido um objeto pontiagudo entrado no seu coração. A palavra, ele diz nas suas crônicas que a palavra cortou o seu coração. E o texto diz assim, em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 13 e 14. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Agostinho de Hipona, a partir daquele dia, ele foi transformado em um homem que devotou o restante dos seus dias para fazer os compilados teológicos e doutrinários das principais bases da igreja protestante. Alguns chegam a dizer que ele é talvez o pai da reforma protestante, antes mesmo de Martinho Lutero. Mas guarde isso, a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela tem poder para adentrar no mais profundo do ser de um homem e de uma mulher. Essa é a palavra de Deus, ela é penetrante, ela é afiada, ela é cortante para chegar aonde ninguém consegue chegar, no ser, no mais profundo do âmago de um homem e de uma mulher. Subtópico 3, nós temos agora a palavra de Deus é apta para discernir. A palavra de Deus é apta para discernir. Acompanhe comigo, vamos fazer a leitura do comentário. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune, acompanhe comigo, nada está imune ao discernimento da palavra do Senhor. Irmãos, que profundidade! Até os pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas pelo poder da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela expõe os motivos, ela expõe os pensamentos e as palavras erradas. A palavra de Deus, ela faz isso na vida de um homem e de uma mulher. Eu vou repetir algo que falei alguns minutos atrás. Nada
permanece intocável na vida do homem pela Escritura. A Escritura, ela toca, ela atinge todas as áreas. Ela atinge na área do relacionamento conjugal, ela atinge na área do relacionamento familiar com seus filhos. A palavra do Senhor, ela tem orientações para nós, como diante dos nossos afazeres do dia a dia. A palavra do Senhor, ela fala sobre a questão do caráter, ela fala sobre as questões básicas da vida. A palavra do Senhor, ela é tremenda, ela não deixa nada na vida de um homem, na vida de uma mulher descoberta, pois ela se dirige a todos os aspectos da vida do homem, todos os recessos do corpo e da alma. A palavra do Senhor, inclusive os pensamentos e as atitudes, enfrentam o corte afiado da espada divisória de Deus, a palavra do Senhor. Portanto, o nosso comentarista, ele encerra dizendo: se o nosso coração se render à palavra de Deus, aleluia, nós seremos salvos. Você que está aí na sua casa, se renda à palavra do Senhor. Essa palavra que é viva, é imutável, é inerrante, é infalível, a palavra do Senhor. Glórias a Deus. A sinopse desse primeiro tópico nos traz esta verdade: a palavra de Deus é viva, eficaz, é apta para discernir o interior do ser humano. Glórias ao Senhor. Nós já vamos para o tópico de número 2, onde agora nós vamos tratar sobre este tema tão relevante, palpitante e atual. A Bíblia anula os conselhos do mundo. O subtópico de número 1 nos diz assim: as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Vamos para o comentário da nossa aula, da nossa revista. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Portanto, não usamos os métodos humanos. Um cristão, ele não se apoia na sabedoria humana. E aqui o nosso comentarista, ele é mais profundo. Os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias, difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. O nosso poderio de ataque, e ele se utiliza aqui desse vernáculo, baseado em Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, o apóstolo Paulo, orientando aos crentes que moravam na cidade de Éfeso, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele continua dizendo, para que aqueles crentes naquela igreja estivessem se revestindo de toda a armadura de Deus, porque a guerra deles não era contra a carne nem contra o sangue, ou seja, contra pessoas. A guerra deles não estavam ali nesse mundo, nesse plano somente físico. A guerra deles era uma guerra espiritual. O apóstolo Paulo chama isso, então ele começa a listar as armaduras para que o soldado de Cristo, eu e você, pudéssemos estar preparados para esta batalha tão terrível. E se você puder, pegue a sua Bíblia, vamos lá para a Epístola de Paulo aos Efésios, um texto conhecido, mas vamos nos arremeter novamente a ele. Capítulo de número 6, da Epístola de Paulo aos Efésios, e no seu versículo de número 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui ele continua dizendo, versículo de número 12,
porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Olha só, isso aqui ele começa a descrever as partes da armadura de um soldado, que era para a defesa. Ele continua, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, é uma peça de defesa, e vestida a couraça da justiça, defesa, e calçados nos pés na preparação do evangelho, defesa, sobretudo, tomando sobretudo o escudo da fé, defesa, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, defesa, mas agora ele fala, e a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus, esta é a arma que nós temos que utilizar nessa guerra espiritual, a qual todos nós estamos submetidos. E por último ele termina orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo usava armas espirituais, irmãos. O apóstolo Paulo usava as armas espirituais. Ele não guerreava contra os seus inimigos, perseguidores, ou até contra o Império Romano, usando os subterfúgios que nós tanto falamos alguns minutos atrás. Mas as armas que o apóstolo Paulo utilizava eram oração, palavra de Deus, o amor e o poder do Espírito Santo operando na sua vida. Essas são as armas que eu e você temos à nossa disposição. Não dependia da personalidade de Paulo, assim como não depende da nossa personalidade hoje. Toda a nossa vida, ela tem que depender única e exclusivamente do Senhor nosso Deus. Subtópico de número 2, a destruição das fortalezas. Acompanhe comigo o comentário da nossa lição. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo, por meio do espírito do erro. Escute, por meio do espírito do erro. Ele trabalha contra o reino de Deus, para tanto se opõe aos valores cristãos. Toda essa oposição é algo impulsionado pelo diabo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Dissemina o ódio, o desrespeito à vida. Aqui nós podemos explorar, podemos falar de tantas coisas, de violência, de aborto, a corrupção, que parece que já tomou conta da cultura, da sociedade brasileira, que tem como apelo principal a lei de Gerson, primeiro eu, tudo é para mim. A corrupção e a imoralidade, dentre outros males. Meus amados irmãos, eu quero deixar claro para os irmãos, é pertinente, Satanás odeia e teme a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4 e o versículo de número 14 e 15. A parábola do semeador, ela começa Jesus dizendo sobre a explicação dela, é tremenda, essa parábola é tremenda. Abra comigo, Marcos, capítulo de número 4 e o versículo de número 14. Na verdade, nós temos aqui uma das parábolas mais belas a respeito da vida, da pregação do Evangelho, da aceitação do Evangelho. É um texto longo, mas vamos ler os versículos de número 14 e 15, que diz: o que semeia a palavra, semeia a palavra. A semente que estava sendo jogada pelo semeador era a palavra do Senhor. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, ou seja, aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Irmãos, Satanás odeia uma igreja bíblica.
Eu vou repetir, Satanás odeia uma igreja bíblica, uma igreja que é alimentada, alicerçada, abalizada, fundamentada, cuidada, protegida pela palavra do Senhor. Essa igreja, ela é forte. E nós somos agraciados, meus amados irmãos, porque temos visto isso em nossa igreja aqui na cidade de Rio Claro. Nosso pastor, há mais de 23 anos, tem pregado a palavra do Senhor constantemente. Os obreiros que usam este púlpito e sobem neste púlpito tomados pelo temor e cheios da graça de Deus, mas trazendo a palavra do Senhor. E esta igreja, ela é alimentada, é fortalecida, e o crente que conhece a palavra representa uma enorme derrota para Satanás. Aleluia. A obra do diabo na vida do cristão se baseia no engano, meus amados irmãos. O engano é o resultado de mentiras nas quais a pessoa acredita. Satanás odeia e teme a palavra. Ele fará todo o possível para impedir que aprendamos a palavra. E nós louvamos a Deus porque você está conosco aqui. Você está aí conectado, obviamente. Se você já puder estar vindo ao templo, venha ao templo. Mas se você não puder, não deixe de estar aqui aprendendo a palavra. Se ouvirmos e estudarmos a palavra do Senhor, o diabo imediatamente tentará roubá-la de nós. Ele não quer a palavra. Ele não quer que a palavra crie raízes em nosso coração e comece a produzir os bons frutos em nossas vidas. Por isso que a palavra, ela tem poder para destruir as fortalezas do diabo. Essa é a tônica desse subtópico. Que maravilha, meus irmãos, que riqueza. Vamos continuar, subtópico de número 3, a destruição dos falsos argumentos. Aqui o nosso comentarista, ele continua. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói. Ela destrói os conselhos. A Bíblia Nova Almeida, a NAA, atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. Irmãos, raciocínios falaciosos. Nós estamos agora no subtópico de número 2. No subtópico de número 2, do tópico 2, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. Estamos já no subtópico 3, a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia Nova Almeida, como nós acabamos de dizer, o método do cristão para anular estes argumentos que parecem até lógicos, mas com o objetivo de produzir uma verdade ilusória, é um engano. É a persuasão por meio da palavra de Deus que vai nos guardar destes enganos. É a palavra do Senhor. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, ela nos liberta desse raciocínio, dessa lógica depravada da humanidade, da sociedade que nós vivemos. Matthew Henry, ele salienta que por esses caminhos é que o diabo, essas falácias, esses enganos, ele se empenha em manter os homens afastados da fé. Ele engana os homens, ele afasta os homens da obediência, ao Evangelho. Este pensamento do mundo pós-moderno, que agora idolatra a modernidade líquida, onde não há um conjunto de padrões e valores pré-fixados, mas sim algo que muda, toda hora pode mudar, porque nós temos que ser aquilo que o meio que nós estamos inseridos está nos orientando a ser. Então, Matthew Henry, ele diz que todo esse conjunto de valores, aquilo, olha, se você quer ser feliz, case 10, 5 vezes, seja feliz, você não precisa ser fiel ao seu relacionamento. O hedonismo, que é a prática do prazer a qualquer custo, tem empurrado muitos e muitos nesta vida depravada.
Isto é um engano, são os caminhos do diabo que têm afastado os homens do Evangelho. E esses raciocínios se opõem à verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é tremenda, porque ela traz esta luz daquilo que Deus quer para nós. O Salmo de número 119, que é um verdadeiro compêndio, é um louvor de adoração, de gratidão à palavra do Senhor. Leia o Salmo de número 119, e esse Salmo, abra sua Bíblia comigo, no verso de número 9 ao 12, ele diz assim: como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho? Como que o jovem vai andar? Mas não só o jovem, o homem adulto, a mulher adulta, como andará ele, como o seu caminho será perfeito? O texto diz: observando conforme a tua palavra, Senhor. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Olha o que ele diz no versículo de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os meus estatutos. A palavra do Senhor, ela tem poder para anular, para destruir, para aniquilar esses falsos argumentos totalmente destituídos de Deus e saturados pela mente do diabo. Subtópico de número 4, a destruição de toda a altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu estou lendo aqui o último comentário desse subtópico. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, isso é altivez de espírito, o orgulho, altivez de espírito, a jactância, a pessoa se declarar como melhor, e as demais vaidades humanas. A palavra de Deus, ela abre caminho em meio à ilusão satânica. A palavra de Deus, ela abre os olhos do convertido para receber a verdade. Todo homem orgulhoso, quando se aproxima diante de Deus, quando vem a Cristo Jesus, ele deve abandonar essa dependência em si próprio e começar a viver uma dependência na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a perspectiva do novo convertido. Olha o versículo de número 130, o verso de número 130, de novo, lá no Salmo 119, o texto diz: a exposição das tuas palavras, ou seja, a pregação da palavra, o ensino da palavra, ela dá luz e dá entendimento àqueles que são mais simples. Que maravilha! É a palavra de Deus. E nós fechamos esse tópico com a sinopse: as nossas armas são poderosas em Deus. A principal delas, a palavra, a espada do Espírito, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana. Repetindo, junto com a palavra do Senhor, a oração, o poder do Espírito na vida de um crente, de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de uma criança que se entrega ao Senhor. A palavra de Deus, ela vai trazer para esta vida um impacto poderoso, maravilhoso, que vem da parte do próprio Senhor Deus. E essa pessoa vai viver destruindo as fortalezas, não com os seus méritos, mas pelo poder da palavra do Senhor. Glórias ao Senhor. Vamos para o tópico de número 3. A Bíblia nos torna humildes. E aqui nós vamos aprender algumas lições. O subtópico de número 1 nos diz: Deus aborrece a soberba. A Escritura, acompanhe comigo na sua revista. A Escritura, a palavra de Deus, declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes.
Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria humana e rejeitam os preceitos divinos. Se nós formos, irmãos, buscar nas Sagradas Escrituras, nós temos exemplos diversos de homens que foram orgulhosos, chegaram até dizer que eram tão poderosos, mas o Deus Todo-Poderoso, olhando de lá de cima, Ele enxergou esta altivez e enxerga ainda hoje, onde há este orgulho, esta altivez de espírito, enxerga como nada, enxerga como algo tão limitado. Acompanhe comigo, eu me lembrando agora de um texto que você conhece, mas é pertinente, o tópico, esse subtópico, ele é tremendo, falando sobre esta postura de Deus de aborrecer a soberba. Daniel, lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor foi um dos reis mais proeminentes, ou por que não dizer, um dos mais poderosos reis da sua época. Daniel, capítulo de número 4, dos versículos 29 ao 37, conta-nos a história de que Nabucodonosor estava passeando em seus palácios na Babilônia. Ele olhou para aquele palácio, para os palácios, para os jardins, para aquela cidade, e no seu coração ele diz assim, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha o que Deus fez, depois que ele falou isso diante do Senhor. Diante do Senhor. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Sabe o que aconteceu aqui depois? Nabucodonosor ficou totalmente fora, ou perdeu, melhor dizendo, as suas capacidades intelectuais, mentais. Ele foi, se você continuar a leitura dos versículos posteriores desse capítulo, você vai ver que ele foi para o pasto, foi viver como animais, foi viver como um animal. Mas teve um dia que ele reconheceu, voltou o pensamento, versículo de número 34, diz assim, mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus e tornou-me vir o meu entendimento, capítulo 4 de Daniel, versículo 34. Voltou o meu entendimento e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei-o e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Depois que ele reconheceu o Todo-Poderoso Deus, ele voltou a ter as suas capacidades e voltou, melhor dizendo, com o seu poderio, a sua glória no seu reino. Sujeitar-se é humilhar-se, e humilhar-se quer dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Na versão King James, esse humilhar-se, esse obedecer, quando a tradução King James, em Mateus capítulo 5, versículo 3, nos diz, bem-aventurado, os pobres de espírito são a maioria das versões, Almeida Revista Corrigida e Atualizada, traz assim. Mas a King James fala desse texto de Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, não são pessoas pobres, pessoas maltrapilhas, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo bem-aventurados, na versão King James, os humildes, porque eles herdarão o reino de Deus. Ser humilde, então, é obedecer a Deus, é se sujeitar ao poderio do nosso Deus. Subtópico de número 2, quando nós olhamos para esta postura de humildade e de submissão, nós temos um exemplo nas Sagradas Escrituras, que é o próprio Jesus. Cristo é o nosso exemplo de humildade. E nós temos aqui, irmãos, que a Bíblia, ela registra que Cristo não teve por usurpação. Eu estou lendo aqui o comentário desse subtópico 2. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Cristo deixou a sua glória, irmãos,
e encarnou-se como homem para morrer na cruz e justificar os nossos pecados. Ele se despiu da sua glória. Ele não teve por objetivo maior aqui ser igual a Deus, não. Ele falou, eu vou assumir a forma de servo. Ele se submeteu ao senhorio do Deus Todo-Poderoso. E aí o texto, acompanhe comigo, eu não iria ler, mas me vem aqui agora este sentimento de ler. Vejam só, irmãos, Paulo falando sobre esta postura de Jesus, Filipenses, capítulo de número 2, o verso de número 7 diz assim, olha, verso 6, ele sendo Jesus em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, ele se esvaziou, e achando a forma de homem, humilhou-se, e a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha o versículo de número 9, o resultado desta submissão de Jesus Cristo diante de Deus, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, aleluia, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, aleluia, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam, irmãos, que a exaltação, a glorificação de Jesus Cristo passou pelo caminho da submissão e da humildade. Por último, a humildade no subtópico de número 3, a humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem que se portar com humildade, ser como uma criança. É assim que tem que ser. Ser humilde, então, irmãos, o comentarista foi muito feliz na sua descrição aqui nesse subtópico de número 3. Ser humilde significa comportar-se com modéstia, e a palavra de Deus, ela traz isso. Reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma, se não for transformado pelo Espírito Santo do Senhor. A sinopse desse tópico nos diz: Deus resiste aos soberbos e concede verdadeira sabedoria aos humildes, que são transformados pela palavra do Senhor. A conclusão da nossa aula de hoje, ela nos diz assim, ó, os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Como é que é essa transformação? Como ocorre essa transformação? Essa transformação, meus amados irmãos, ela ocorre pela renovação da nossa mente, pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo de número 12, é um texto muito conhecido dos amados irmãos. Romanos capítulo de número 12, e o verso de número 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma tradução que traz esta palavra transformar, não vos conformeis, porque ali no original é metamorfose. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem, não fiquem na forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem um bom plano já estabelecido para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, meus amados irmãos. Deus, Ele é tremendo, e quando a nossa mente é renovada e nós alcançamos este entendimento da vontade de Deus, nós começamos a ter uma vida, irmãos, na dependência total dEle. Por isso, e nós encerramos aqui, eu quero trazer somente esta frase, para que você possa gravar, para que você possa guardar, para que você possa viver com este sentimento em relação à palavra:
ame a palavra, estude a palavra, aprenda a palavra. Ela é um tesouro precioso e deve ser sempre respeitada e honrada. Deus te abençoe, meu amado irmão. Deus te abençoe, minha amada irmã. Deus te abençoe ricamente, que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Todo-Poderoso Espírito Santo, através da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Na semana que vem, nós estaremos aprendendo na lição de número 8, a lei e os evangelhos revelam a Jesus Cristo, o nosso Senhor. A você que nos ouve e que puder estar aqui hoje à noite, a partir das 18h30, venha para o templo da nossa igreja, Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, de Rio Claro, na pessoa do seu pastor presidente Cisac da Silva Valadares. Convida você e a toda a sua família para estarem junto conosco, para aprendermos, recebermos a boa palavra do Senhor, a partir das 18h30. Deus te abençoe. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Amado Deus e eterno Senhor, te damos graças por esta manhã, onde passamos aqui aprendendo, recebendo a tua boa palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra, Senhor, ela é apta para discernir o nosso interior, as nossas intenções. Senhor, que a tua palavra possa ter espaço, guarida em nossos corações, que a nossa mente possa, Senhor, ser renovada, transformada pelo poder da tua palavra, e que nós venhamos conhecer a tua vontade. Abençoe a cada um dos teus filhos, abençoe a tua igreja, abençoe o nosso pastor, a sua família. Senhor, continua com as tuas mãos estendidas sobre a igreja de Rio Claro, guarda-nos do temor ao teu nome. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, ó Pai. Dai-nos um domingo de paz, um domingo, Senhor, em tua presença, e um culto à noite, onde a tua graça seja abundante em nossas vidas. Esse é o nosso pedido, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um ótimo domingo na paz do Senhor.